3, 2, 1. E aí, pessoal? Como é que vocês estão, hein? Eu me chamo Wilson. Eu me chamo Nicole. E esse oficialmente é o primeiro quadro, o primeiro episódio desse quadro, Café com Ideia. Ideias. É sempre tomando um café e batendo um papo legal com vocês. Esse vai ser o primeiro episódio. A gente tá super empolgado. A dinâmica, como vocês já perceberam, é um vídeo meu, um vídeo da Nicole. E sempre vai ter um episódio todo mês do Café com Ideias, onde a gente vai abordar um tema interessante para, enfim, edificar a nossa vida, do que Deus fez com a gente, e também edificar a vida de vocês. Que naturalmente é um vídeo mais longo, né? A gente conversa mais e é bem mais legal. Inclusive foi algo que a gente recebeu um feedback positivo desse estilo de vídeo, não foi? É um papo que a gente quer ter com vocês. Isso. Já que a gente já vive no dia a dia, mas a gente quer deixar aqui para, enfim, vocês entenderem um pouco do que o Senhor está fazendo com a gente e algo que pode abençoar vocês também. Hoje, o nosso primeiríssimo tema vai ser metanoia, algo que a gente conversa muito e algo que é muito prático na vida de um cristão, uma vez que a gente nasce de novo, né? E aí Metanoia é o produto, é um fruto de um relacionamento. Isso, metanoia, como diz, é o clássico versículo de Romanos 12:2, né? Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Renovação de mente é a metanoia. Primeiríssima pergunta para Deus. Em quais áreas essa mudança de mentalidade acontece? Fica só em uma área da nossa vida ou vai para tudo? Não, vai para tudo, assim, é o que a gente conversa muito, a gente escuta muito na igreja, que é a comunidade das Nações Fortaleza que a gente frequenta, é que essa proposta de mudança, Deus, é como se fosse o caráter dele sendo exposto para você olhar para o caráter dele e esses princípios, esses valores, esse comportamento e entender que é necessário que você viva essa proposta de imagem e semelhança. Eu tenho que renovar a minha mente como Paulo está comentando no versículo de Romanos. Então, o que seria essa renovação de mente? É eu me desfazer daquilo que eu entendi ser bom em todo o percurso da minha vida, olhar para o caráter de Deus, enxergar através do movimento de Jesus, porque eu creio muito, isso é uma coisa assim bem pessoal, que Deus tem falado comigo, inclusive nessa estação. Eu creio muito que essa questão da identidade do filho está muito associada a Jesus, porque Jesus era o filho. Então Jesus, ele é a clareza daquilo que Deus espera para que você viva com Deus Pai. Tá entendendo? O espelho que a gente deve seguir. É o seguir. espelho que a gente está seguindo de caráter, de molde, de princípio, de valor, de conduta. É Jesus. Né? Porque quando você se comporta como Jesus, você honra a paternidade de Deus Pai e você vive nesse aspecto da filiação. Deus, ele não está falando exclusivamente, por exemplo, da Nicole enquanto profissional, ou da Nicole na igreja, Sua função de das vida. suas funções de vida. Deus está falando assim, da vida. Por isso que é uma renovação de mente. Se eu mudo a minha mente, eu vou mudar o meu comportamento. Eu vou medir, enfim, na verdade, eu vou viver agora uma nova medida de vida a partir de um caráter que me foi exposto. Aí você vai descobrindo isso, vai renovando. E eu creio que a renovação de mente é uma coisa constante. Diariamente você lança ao Senhor seus pensamentos, aqui você está vivendo, e ele vai trazendo o molde perfeito. Olha, viva assim, a resposta é essa, a direção é aquela. Então Deus vai falando, o Espírito Santo vai falando. Vai falando. Pronto, a gente vai chegar nesse ponto aqui, como que acontece, né? Mas sim, realmente não é uma área da sua vida e nem muito menos uma função, né? Tipo, por exemplo, você chega depois de viver muita história ruim, muito trauma, você encontra Jesus, aí pronto, Deus vai te ver assim? Não, Deus te olha com um novo olhar, né? Esse é o ponto. Deus te olha a partir de Jesus. Outro ponto interessante que eu ouvi recentemente, mas eu ouvi isso numa pregação, acho que foi do Bill Johnson, que ele falou assim: precisou vir o Filho de Deus para mostrar Deus como Pai, entendeu? E essa frase é óbvia, mas precisou vir o Filho para mostrar a natureza de um Deus Pai. Então até então o pessoal, tanto que quando Jesus ele mostrava como ele orava, de onde ele veio para onde ele vai, ele não falava necessariamente que ele era filho de José e Maria, ele falava que ele era filho de Deus. E ele chamava Deus de Pai. E isso era um escândalo para os fariseus, né? Porque por mais próximos que os mestres da lei se achavam de Deus, eles não chamavam Deus de Pai. Nunca foi uma figura paterna, entendeu? Apesar de toda a estrutura da humanidade ter sido feita, a coisa do casamento, para ser um reflexo da natureza de Deus com a gente, né? Mas isso é legal, não é? É muito legal, porque você percebe a linealidade, tipo assim, de Deus dizer assim pra você: ei, eu não quero, você é um servo,
mas eu não quero que você aja como um escravo. Eu quero que você entenda através do meu filho o que é ser filho, para olhar para mim como filho. E nessa intimidade, o filho tem acesso ao pai e o pai vai dando instrução pro filho. E aí é que vai moldando o comportamento. Vai moldando, né? Mentalidade. Que é a questão da poda. Sim. Lá em Provérbios tem um versículo que sempre me chama muita atenção. E a gente escuta muito isso também na CN, na nossa igreja, que é basicamente onde há disciplina, há a presença de um pai. Porque onde há disciplina é amor. Correção. A correção é amor. Se a sua vida você não percebe que existe uma correção constante para te levar para esse caráter, por exemplo, que a gente está falando, é porque você provavelmente ainda não se arrependeu. Provavelmente você ainda não está vivendo debaixo desse aspecto da filiação. Você não entendeu Jesus como um salvador, por exemplo. Muito bom. É muito forte, mas é uma verdade. A segunda pergunta é: como eu sei na prática que eu estou vivendo uma metanoia? Como eu vou saber na prática? O que a Bíblia diz é pela intimidade e pelos frutos. O fruto vai apontar para a árvore. E se a gente é um ramo e Deus é a nossa base, a gente está firmado nisso, a gente vai saber pelo nosso comportamento mudando com o tempo. O tempo basicamente vai revelar. Mas eu sei na prática quando percebo que o meu pensamento ele não está mais tão vinculado num padrão específico. Então, por exemplo, sabe quando você tem hábitos que você simplesmente faz e você não tá pensando? Por exemplo, isso é perigoso, mas isso acontece comigo. Quando eu tô dirigindo, aí eu tô com muito sono, enfim, eu tô pensando em muitas coisas, eu só vou dirigindo e depois eu percebo que eu tô dirigindo. Isso já aconteceu contigo e outra coisa. Isso aconteceu muito comigo. Agora eu me preocupei. Mas isso acontece muito comigo, porque é meio que automático. Eu já sei o caminho de casa. O espírito te carrega. Não, se eu fazendo algo, fica tão automático que eu me percebo depois que eu tô fazendo esse algo. Quando eu tô vivendo a metanoia, eu saio desse molde total. Eu não tô mais pensando do mesmo jeito, eu não tô reagindo do mesmo jeito. Por exemplo, aqui em casa. Eu discutia muito com a minha mãe assim que eu tinha me convertido. E a minha mãe já é crente há décadas. E eu tinha acabado de me converter. Então, quando a gente discutia, eu tinha uma reação muito rápida. Eu era muito rebelde, muito. E eu respondia na hora tudo que a minha mãe falava. Isso era com a minha mãe, com o professor, com tudo. Eu não aceitava. Pronto, isso é um sinal de orfandade, não é? De não se submeter a nenhuma autoridade. Eu tinha isso, muito forte. Quando eu fui percebendo que, quando eu discutia com a minha mãe, eu não respondia de uma vez. Ou, quando eu tava com muita raiva, eu não soltava um palavrão como eu soltava. Ou eu não reagia do mesmo jeito que eu costumava agir. Eu tava percebendo que aquilo era um sinal de que, nossa, eu tô mudando. Bizarro, mas eu tô me percebendo mudando. Eu não tô mais nesses caminhos. Seguindo o mesmo fluxo, né? Isso. Então, pra mim, tanto é nos momentos de intimidade que você conversa com Deus, inclusive é uma frase legal que eu ouvi também recentemente. Quando você ora, você tá falando com Deus. Mas Deus fala com você quando você tá lendo a Bíblia. Então, o momento que você para pra ouvir é quando você tá lendo. Da história de Deus com alguém, da história de Deus com o povo e do próprio Jesus andando na Terra. Eu me percebi vivendo a metanoia nesse padrão de que eram rompidos padrões antigos e eu tava me vendo nesse lugar novo com Deus. Eu acho que uma das áreas que eu mais percebo com clareza, assim, isso aqui foi mudado, que era um padrão, eu acho que de ciclos até viciosos. Por exemplo, eu tinha muito essa questão de vício, e se eu não me cuidar, eu ainda tenho. Com o celular, tá entendendo? E eu me percebia, Nicole, várias vezes, assim, na cabeceira da minha cama, pegando meu celular e abrindo isso aqui, tipo, sem motivo, tipo, sem... Isso é só um exemplo de algo. No ócio, né? No ócio, assim, ficar, para que eu peguei meu celular pra abrir? Tipo, não teve uma função clara, né? Aplicando isso pra conceitos práticos, assim, do que Deus, ele molda na gente, eu acho que é basicamente isso. A partir do momento que você tem, tipo, consciência das coisas que você está fazendo, porque eu creio muito na palavra, que é a voz de Deus, como você está falando, quando Deus fala com você, aplicada na sua consciência através do Espírito. Então, quando você tem consciência de uma área, Deus está te dando o primeiro princípio para que você mude ela. Só que tem algo muito engraçado nisso tudo, é que, de alguma maneira, Deus ele espera que você viva a obediência daquilo. Deus, ele não vai fazer por você. Ele não vai forçar. Ele não vai forçar a cura. Eu creio, assim, olhando agora pra vocês, que algumas vezes é por pura graça. Que Deus derrama um óleo de uma hora pra outra e tudo muda. Mas 85 a 90%
dos movimentos daquilo que Deus está orquestrando, ele está te dando a ferramenta e ele está esperando que tu comece a usar essa ferramenta. Por exemplo, foi muito legal quando tu disse que tu percebia que nas discussões de casa, tu tinha, tipo, uma conduta diferente, que fazia parte do fruto do Espírito, que era mais domínio próprio. Então você se vê vivendo caracteres daquilo que ele entende como parte do fruto do Espírito, ou seja, da presença do Espírito na tua vida. Então, assim, por exemplo, o rolê do celular. Eu tô vendo muito isso agora, de ser mais intencional em pensar mais no que eu tô pensando, em estar mais tempo só com os meus próprios pensamentos. E esse grau de intencionalidade, eu tenho percebido que Deus tem mudado várias outras coisas por passar tempo aqui. Então, tipo, é a intimidade com o conhecimento aplicado. Só que a questão da aplicação, eu vejo assim, não por força do seu braço, porque já é uma graça conhecer a opinião dele, mas eu vejo como uma expectativa que Deus tem com a gente, tipo assim... De cooperar. De cooperar, porque, voltando pro rolê de Jesus, meu filho cooperou com a minha obra. Você, filho, eu espero que você coopere com os meus princípios. E assim, Jesus, ele sentiu também, quando estava pesando, quando a corda estava esticando no ator, ele falou, pai, se possível, afasta de mim esse cálice, eu não quero viver isso daqui, mas que seja feita a tua vontade. Então, eu acho que essa é a expectativa de Deus. Eu te dei a visão, eu te dei o caráter, agora coopera com aquilo como um filho. Muito bom. A terceira pergunta. Você perde a sua individualidade nesse processo? De tipo assim, eu entro numa igreja e aí eu tenho costumes, pensamento, fala completamente diferente, mas eu acabei de nascer de novo. E aí eu não só tenho que honrar a doutrina da minha igreja, mas eu fico pensando, qual é a linha tênue entre é Deus que está me transformando e a minha mente está pensando diferente, ou é porque eu estou tentando me encaixar numa sociedade com a galera que pensa parecido? Isso é bizarro. Porque assim, ó, a Bíblia diz que dentro do corpo de Cristo tem partes diferentes. E a gente precisa de ter essa diferença, essa divergência. Mas também o próprio Paulo, fala que a gente precisa ter uma mesma linguagem, uma mesma mente, sabe? A mente de Cristo tem que ter essa unidade. Então, qual a linha tênue entre isso é o Espírito, eu tenho certeza, isso é eu estar em concordância com a minha igreja, ou não, isso aqui na verdade sou eu forçando um comportamento para me encaixar num grupo social, sem a ação do Espírito, entendeu? Como é que eu noto que é o Espírito, quando que eu noto que não é? Sendo bem honesto, eu acho que isso é um assunto absurdamente profundo e que talvez seja entendido de maneira muito individual. Porque vai de acordo com a tua intimidade com Deus. Mas quando tu começou a falar, a primeira coisa que me veio à mente foi: repare nas intenções do seu coração. Tá entendendo? Por que você está servindo? Por que você tem esse desejo? Por que você está sonhando X, Y, Z? Essas intenções, elas têm a ver com a opinião do céu que está pautada ali na Bíblia e que, de maneira individual, uma coisa que Deus está falando com você, ou elas têm a ver com... É difícil falar isso, mas isso acontece muito em igrejas, por exemplo. Você se tornar um símbolo de liderança e nesse símbolo de liderança as pessoas te enxergarem num lugar de influência. Né? Então, naturalmente, você vai querer conquistar aquelas pessoas, você vai querer permanecer naquele lugar de liderança, só que às vezes isso te afasta de um lugar de vulnerabilidade muito importante, de você se entender, tipo, parte do mesmo. Porque de alguma maneira você que está levando uma palavra, de alguma maneira você que está distribuindo aquela direção. E essa sabedoria, que é o que eu vejo você, por exemplo, fazer muito bem, do que é meu, mas gente, a Nicole é bem sábia. Eita! Recebe a cura. Mas essa sabedoria de você reconhecer o que é seu, do que Deus está falando para ti de maneira individual e o que Deus está propondo para que seja transbordado, eu acho que é o princípio de você proteger o seu coração de um lugar de performance onde você acha que tudo é para o povo e tudo é para ser conquistado para o povo, então você começa a perceber, cara, tipo, talvez a raiz desse meu desejo aqui, na aplicabilidade dela, é tudo de Deus que eu tô entendendo, mas será que faz sentido? Será que eu não tô querendo conquistar até um certo grau de populismo naquilo, entendeu? Então, eu acho que é você ter esse momento de inflexão espiritual, escutar o que Deus está falando com você, aí você volta para a intimidade, e nisso você, tipo, projeta o que você viveu na intimidade pro povo agora de uma maneira muito clara, entendendo o que é para mim, o que é pro povo e o que é que faz sentido. Isso é muito importante, porque tudo na Bíblia vai voltar para esse ponto. Os personagens no Antigo Testamento e também no Novo,
todos eles dependeram da sua intimidade com Deus, apesar de estarem numa comunidade de fé. Então, assim, tinham pessoas que estavam numa comunidade grande de fé, tipo os mestres da lei. Você tinha uma comunidade enorme de fé ali. Deturpada, mas tinha. No Novo Testamento, você tinha os apóstolos, né? E aí eles estavam criando, fundando igreja e tudo mais. Mas também tinham pessoas que estavam extremamente solitárias, tipo Noé e a família dele. Tipo Adão e Eva, tipo até o próprio Abraão, até ele, né, assumir o lugar dele de liderança e tudo mais. Todos eles dependiam extremamente da intimidade que eles tinham com Deus. Eu tava refletindo nisso recentemente. Deus falou através de sonhos com José, o pai de Jesus. Até então, pelo que eu li, só foi por sonho. Foi esse detalhe que diferenciou as coisas. Com Abraão era de outra forma, era uma voz, né? Era um negócio que aparecia. Com outras pessoas era de outra forma, mas você saber identificar como que Deus fala com você e como que você responde em obediência é tão crucial para você não se perder no personagem. Você não pode nem deixar de ouvir para você, porque na prática hoje em dia a gente sabe que a gente é muito fácil. A gente tem o Espírito Santo e ele fala. Agora, como que ele fala? É essa a dificuldade que a gente tem que descobrir. Mas quando a gente está numa comunidade muito grande de fé, por exemplo, a nossa igreja, tem muitas referências. Existem muitas pessoas que estão ali que podem segurar o meu braço e me ajudar. Mas hoje, apesar de ser bom, porque é fácil e eu tenho muito acesso, pode ser uma pedra de tropeço para mim se eu não me cuidar, porque aí eu vou depender de que sempre tem um profeta para falar comigo, sempre tem alguém para confirmar o que Deus. Tanto que uma boa dica para você que está ouvindo a gente. Nós somos extremamente adeptos à ideia de que existem dons e o Espírito Santo fala através dos dons. Então, por exemplo, o dom da profecia, da palavra de conhecimento, discernimento. Vamos supor um dom que a gente vai descrever aqui. Eu não conheço o Wilson, eu olho para ele e eu sei exatamente o que ele está vivendo agora. O nome disso é dom de palavra de conhecimento. Ou de discernimento, né, que chama. Isso é o Espírito Santo falando comigo, certo? Mas se eu falo para ele coisas e ele não tem intimidade para saber, por exemplo, eu falo uma coisa falando assim, amigo, eu acho que eu sinto de Deus que Deus vai te enviar para a Áustria e Deus vai te conectar com a família de missionários lá e não sei o quê. E ele não tem intimidade com Deus, ele vai dizer, caraca, cara, Deus vai me mandar para a Áustria, nada a ver com a minha realidade, nada a ver. Se ele não tem intimidade com Deus, isso vai trazer uma confusão para ele. Mas se ele tem intimidade com Deus, ele vai falar, muito obrigado, Deus te abençoe, mas ele vai guardar aquilo e vai sondar com Deus, entendeu? É muito relevante isso, de que antigamente era difícil, que não tinha comunidade tão boa de fé. Hoje a gente tem demais, mas também é perigoso, né? Porque senão você não... Você se perde. Beleza. Outra última pergunta. Como manter o processo da metanoia na prática? Eu não vou trazer, de fato, um versículo bíblico a respeito desse assunto, mas eu vou trazer direções e princípios que estão dentro da Bíblia, como, por exemplo, a constância, a capacidade de retomada, né, esse aspecto da disciplina, né, e sempre, eu lembro de Provérbios, que é um livro de sabedoria, ele fala assim, apresente os seus caminhos ao Senhor e ele endireitará as suas veredas, né? E muitas vezes a gente tem que reapresentar aquilo que ele mesmo falou, tá entendendo? Tipo assim, então se Deus, por exemplo, ele transformou a área X na tua vida e tu entendeu que essa área, ela tinha um impacto também nos teus relacionamentos, no teu trabalho, na tua família, e é uma área que você constantemente tem como, falando de final de ano, né, de meta, por exemplo, melhorar meu relacionamento com minha mãe, melhorar minha área profissional. É óbvio que é o desejo de Deus, ver tua casa transformada, você ser uma menina melhor, uma profissional melhor, enfim. Então, reapresenta isso ao Senhor. Reapresenta de maneira verbal mesmo. Senhor, eu te apresento isso, endireita as minhas veredas e me traz do produto das veredas endireitadas essa disciplina. Porque eu creio que o Senhor é gracioso e nos ajudar, a dar essa ferramenta de permanência nas coisas, né? Por isso que ele fala tanto sobre aqueles que permanecem pelo nome dele, porque ele dá essa graça de permanência, tá entendendo? Então, se nesses princípios que Deus tá gerando dentro de ti, de se tornar um sacerdote, de influenciar pessoas positivamente, como nutricionista, como uma influencer digital pro meio, enfim, gospel e tudo mais, e etc. Nisso tudo tem um emaranhado de... Epa! Eita, um vento aqui tá forte. Um vento impetuoso aqui. Enfim, nisso tudo tem um emaranhado
de direções que precisam ser aplicadas. E Deus, ele tem a expectativa que a gente estava falando, que você viva isso em disciplina. Então, quando tu fala em manter em prática, eu lembro muito, tipo, do poder da disciplina daquilo que Deus orientou. E você permanece quando ele permanece endireitando as veredas. Então, assim, você tem que lançar isso a Deus. Você tem... E assim, gente, até um conselho para vocês. Eu já fiz isso. Não conte com a sua memória de um velho de 80 anos de estar lembrando das direções. Anota. Bota. Hoje em dia, a parede do meu quarto é cheia de post-it, assim. Ora por isso, isso, apresenta isso, ora por aquilo, aquilo. E Deus, ele realmente, nesse momento de oração, ele fala contigo na hora. E você se sente alimentado e, naturalmente, você tem uma nova gasolina para permanecer. Que é a promessa dele. Tipo, eu vou fazer você permanecer, eu vou fazer você sabe que manter. Tá cooperando. E você sabe que tá cooperando, que é o feedback que Deus dá. Bom, a gente não tem um problema hoje em dia, principalmente, de conhecer a vontade de Deus. De conhecer o que é que Deus quer pra gente e tudo mais. Porque tudo está na Bíblia e é extremamente acessível hoje em dia. Tem inúmeras pessoas que se levantam, pastores, igrejas. A gente tem acesso, né? Mas nós temos um problema enorme de execução. Hoje em dia a gente entende que a revelação na Bíblia ela foi gradual. No Antigo Testamento a gente tinha a lei e os profetas e eles que clamavam, né? Inclusive quando tem provérbio, a sabedoria clama nas ruas. Quem foi que clamou? A lei e os profetas. E aí depois veio Jesus, finalmente o prometido, e aí ele veio e cumpriu, né? Ele trouxe a personificação de Deus. A gente entende que não bastou ter o conhecimento do que é errado, que a lei é para isso, a lei aponta para o pecado. Deus seria muito cruel se ele dissesse o pecado leva à morte e é morte eterna. Se ele não dissesse o que é que leva à morte eterna. Ele precisou dizer. Mas não bastou, porque seguir por seguir não ia dar certo. Precisou vir Jesus como o filho, né? Todo o plano da salvação. Do mesmo jeito que não bastava só conhecer a lei para cumprir, não basta a gente conhecer a vontade de Deus, ouvir pregações, ir para a igreja, ir para evento. A gente precisa de intimidade, a gente precisa da graça. A graça que dá a gasolina, que nem tu falou, para cumprir. Do mesmo jeito, a gente acredita de que não adianta ter pegar muitas informações mastigadas de várias influenciadores grandes, e você simplesmente tentar aplicar isso na sua vida sem contexto nenhum. Não adianta você saber o que fazer se o nosso problema é de execução. A gente precisa mudar uma mentalidade. A gente precisa realmente, assim, ir mastigando tudo e criando esses novos caminhos, que nem a gente falou aqui. Do mesmo jeito, a gente pega esse reflexo muito bem. Assim como a gente precisa da graça para cumprir a vontade de Deus, e é uma ação mútua, né? É tipo, em conjunto, é cooperativa, a gente precisa de ter não só conhecimento, mas também de mudar a mentalidade para poder ter uma saúde melhor. Até algo que a gente conversou aqui antes de começar essa gravação. Uma querida muito, né, influente no mundo gospel falou de que existe uma incoerência muito grande entre você ser um baita crente, né? Você serve a Deus, faz tudo, mas você não cuida do seu templo. Do seu templo não, né? Do templo de Deus, que é o seu corpo. Essa incoerência é um completo absurdo. E não é falta de conhecimento, é falta de execução. E é falta de uma mentalidade transformada. Então, por isso que a gente conversa, né? Sobre isso aqui, para trazer essa luz. Me diz uma metanoia que aconteceu. Assim, um exemplo de o que Deus mudou na tua vida de mentalidade. Deus mudou, com certeza, assim, a questão da timidez. Eu era muito tímido, às vezes eu tava em rodas, eu lembro claramente desse sentimento, com determinados assuntos aqui, e eu sabia que eu tinha algo a acrescentar, mas eu Tava calado. ficava calado. Ficava calado e com o tempo Deus foi me incomodando nesse lugar, tipo assim, cara, eu te dei um talento específico, eu te dei, tipo, direções específicas, você tem que começar a falar, você tem que começar a cooperar com aquilo que eu te entreguei. E nisso eu percebi que Deus foi mudando a minha mente, tipo, tendo encontro com esses talentos, tendo encontro com a minha identidade, no que Ele escolheu pra mim, e foi fazendo, tipo, não à toa eu tô aqui hoje, tipo, coisa que eu não faria há 4, 5 anos atrás, de jeito nenhum. E eu estou, e eu estou aqui. Um exemplo que aconteceu na minha vida era de que, eu já falei aqui, né? Eu era uma pessoa extremamente impaciente. E hoje Deus me ajudou muito. A minha mentalidade era tão fraca, que eu já até falei no outro vídeo, que eu ficava copiando a forma de escrever. Tu lembra? Eu pegava a forma de escrever das minhas amigas e eu ficava
Cada dia da semana era uma amiga diferente pra ver qual eu gostava mais e qual eu me identificava mais. Juro! E aí, outra coisa que eu fazia também era de eu escutar um estilo musical. Tipo, eu escutei muito reggae numa época, que eu era vegana, pra eu tentar me acalmar. Ei, mas ela era vegana mesmo, viu? Não é um Nem meme. mel. Nem mel eu comia, porque era de algum bicho. Não queria nada de bicho. Pois bem, eu escutava reggae nessa época pra tentar me acalmar. Minha mãe tá de prova. Ela falava do nada do começo, porque eu sempre ouvi muita eletrônica, pop. Minha mãe, eu era descrente, né? E aí eu tinha acabado de me batizar, na verdade. Aí minha mãe perguntou: por que que tu tá só ouvindo reggae agora, não ouve mais nenhum outro tipo de música? Mãe, é pra me acalmar. Só que aí depois que eu conheci Jesus, eu vi que eu não precisava ficar mudando de personalidade em personalidade. Porque eu tava querendo me encaixar, tava querendo descobrir qual era a minha voz, né, como eu me expressava e tudo mais. Bizarro, gente. Mas são exemplos práticos, bestas, mas que vão mudando a forma de você se enxergar, enxergar o mundo. E isso não é coisa que você vê na terapia. Isso que eu tô dizendo aqui facilmente poderia ter vivido na terapia, mas foi algo que Deus fez comigo, entendeu? Eu tive conversas, eu li a Bíblia e conforme eu ia vivendo, tá aí, Vai ficar isso aqui, viu? conforme eu ia Vai. vivendo, Deus ia me confirmando quem eu era. O que é? Eu vi aqui, me achava burro na época do colégio. Wilson, Foi tudo que muito bom, mas era isso mesmo, gente. eu também me E achava. Deus foi me mostrando um rolê, tipo assim, não, você é bom aqui, entendeu? Não necessariamente aqui. Se você ainda não está sabendo, nós estamos fazendo um curso agora, nesse meio tempo, por trás das câmeras, enquanto nós lançamos vídeos aqui. Que, se Deus quiser, em breve nós vamos lançar. Vai ser um estilo curso, né? Uma plataforma de assinatura que vocês podem acompanhar. A gente vai mergulhar muito mais fundo, né? E com Isso é mais muito melhor. intensidade. Os assuntos que a gente aborda aqui no YouTube, só que, né? Maiores informações, As troca informações, também. trocas, quem sabe algumas pessoas legais falando também, Exatamente, Isso é bem legal. participando dos vídeos. participando dos E vídeos. quem participar desse curso vai participar de uma comunidade, entrar numa comunidade, e nós teremos encontros mensais, uma vez por mês, né, com essas pessoas da plataforma. E a gente vai, né, trocar, conversar, fazer toda essa comunicação, essa interação, que é o que a gente mais quer fazer. Então, não percam a oportunidade de ficar sempre assistindo os vídeos aqui e ficarem ligados no tempo que esse curso vai tomar forma. Gente, vai ser muito bom, eu tô super animado e vai ser assim, tipo, uma porção que Deus tá entregando Nova. massa e nova. Muito, muito bom. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o joinha, porque assim faz a plataforma do YouTube entender que esse vídeo é útil e ele vai mostrar para mais e mais pessoas. Se você também gostou, você pode compartilhar com a sua família, seus amigos, pessoal da sua igreja ou alguém que participou dessa sua comunidade e da sua caminhada da metanoia, que nem a gente está vivendo agora. Uhum. E segue a gente aqui nos comentários nas redes sociais que você vai encontrar as plataformas, enfim, do Instagram, TikTok, etc, de tudo. É isso. Beijo. Beijo.